Se não tiver nada que prove o envolvimento do prefeito, né, beleza, inocente ele é. Mas se provas vierem à tona na investigação do Ministério Público ou até agora na da Câmara Municipal, qual deve ser o desfecho, hein, Colim? Olha, Rodrigo, provavelmente, por tudo aquilo que está indicando nesse momento a Câmara Municipal, seria a cassação. Até porque ontem, a notícia mais quente, né, mais atual, a Câmara Municipal de Bariri, por 8 votos, né, são 9 vereadores ao todo, um não compareceu, e aí, portanto, houve esse entendimento de unanimidade, ainda que com a ausência de um vereador, 8 vereadores votaram a favor da comissão processante, que pode ou não cassar o mandato do prefeito Abelardo Simões. E aí, Rodrigo, por que isso está acontecendo agora? É importante dizer que o conjunto probatório, aquilo que já apurou o Ministério Público do Estado de São Paulo, a partir do GAECO, que é o grupo de promotores que investiga, tem a incumbência única e exclusiva de investigar aquilo que se conhece como crime organizado. E por que fala-se em organizado? Porque há uma questão envolvendo a associação criminosa, que poderia ser a formação de quadrilha, um esquema que pode ser ou não sofisticado naquilo que diz respeito a lesar o patrimônio público. Por tudo isso, então, há esse entendimento de crime organizado. Por essa razão, existe o GAECO. E aí, Rodrigo, no dia 8 agora do mês de agosto, essa operação foi desencadeada. Porém, a investigação já vinha de um tempo anterior. E o que os promotores do GAECO, com o apoio do BAEP, estavam investigando e conseguiram concluir que há, inclusive, que esse conjunto de provas ele é bastante significativo. Aliás, os crimes pelos quais o prefeito agora será investigado, eles são crimes que já foram, inclusive, descritos na própria peça do Ministério Público. Crimes esses envolvendo corrupção passiva, ou seja, por receber essa vantagem, concussão, que é o uso da função pública para exigir vantagem indevida, fraudes licitatórias e processuais, coação e também por ter sido o mandante de um atentado no dia 2 de junho contra um empresário na cidade de Bariri. Empresário esse que é dono de um veículo de comunicação, um jornal, impresso e também nas redes sociais, chamado de Noticiantes. E o que culminou com tudo isso, Rodrigo? Um contrato feito com uma empresa da cidade de Limeira, contrato esse que versa, que fala, que trata da prestação de serviços de limpeza pública na cidade de Bariri. Portanto, para o Ministério Público, haveria então o direcionamento. Alguma coisa muito errada estaria acontecendo nessa relação entre a Prefeitura de Bariri e essa empresa, a Latina Ambiental. Aliás, o dono da Latina Ambiental, ele já se manifestou, inclusive em depoimento ao próprio GAECO. Ele, o Paulo Barbosa, agora a defesa dele está informando, não é? Que ele só vai se pronunciar apenas e tão somente nos autos, mas o depoimento dele acabou jogando na conta do prefeito o atentado que sofreu o empresário Fábio Yang, repito, dono do veículo de comunicação do jornal, impresso e nas redes sociais, chamado de Noticiantes. Na ocasião, no dia 2 de junho, um capitão da Polícia Militar foi contratado, teria recebido, pelo menos é esse o valor que se falou inicialmente, a quantia de R$5.000 para dar um cala-boca no empresário, para que ele, empresário, parasse de publicar no seu jornal denúncias, ou pelo menos a prestação de serviço questionável no que diz respeito à limpeza pública de Bariri. E agora, Rodrigo, a gente tem a seguinte situação. Depois que o Ministério Público apurou tudo isso, ele já pediu, aliás, ele pediu celeridade, ou seja, velocidade, para enviar isso para o Tribunal de Justiça, mas o foro adequado para julgar um prefeito. Portanto, dependendo do posicionamento do Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral, o prefeito de Bariri pode ser cassado imediatamente, pode ser afastado do cargo de chefe do Executivo imediatamente. Paralelamente a isso, a gente tem um andamento, então, a partir de ontem à noite, da comissão processante. Como é que fica agora esse prazo? 5 dias para que o prefeito Abelardo Simões seja notificado, ele tem outros 10 dias para apresentar a defesa e a comissão processante tem 90 dias para avaliar tudo, assegurado o amplo direito à defesa, ela que começa de um jeito político, depois no meio, no trâmite, ela acaba sendo tecnicamente jurídica e aí, ao final, um novo julgamento político. E esse julgamento político, ao final, pode culminar ou não com a cassação de mandato do prefeito Abelardo Simões. O que existe de paralelo nisso tudo, né, Rodrigo? Uma situação, infelizmente, que a consequência imediata dela é a baixa autoestima da população de Bariri, cidade que se vê, de novo, envolta num escândalo político, Rodrigo.